No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Alô, alô, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kleber Salles, estamos chegando nas emissoras que transmitem o nosso Papo de Rádio, nas web rádios, nas rádios comunitárias, rádios comerciais também, que gostam de colocar aí, né, 1 hora direto aqui, só de falação. Nós gosta de falar bastante, radialista gosta de falar bastante, viu? E você que é assinante, ó, falei, um abraço a todos os meus assinantes agora, vou me sentindo na Globo News, igual o pessoal fala lá, com os assinantes. Você que é assinante do nosso canal Rede KS no YouTube, seja muito bem-vindo também, né? Dá o seu joinha lá, compartilha essa entrevista muito legal desta semana. E vamos lá, sem mais delongas, vamos receber aqui o nosso convidado desta semana, aqui do Papo de Rádio. Ele que eu, né, há um tempo atrás aí eu descobri que ele é xará do cantor Eduardo Costa, rapaz. Que se chama, tem o mesmo nome de Edson Vander. Grande Edson Vander. Não é o Chapolin Colorado, mas é o Edson Vander. E com reverb ainda, rapaz. Com reverb aqui, ó. Alô. Olha. Tudo tranquilo, Clebinho? Tudo beleza? Grande Edson Vander da Rádio Panorama de Itajubá. Prazer receber você aqui, viu, rapaz? Tudo prazer tranquilo? É meu, Clebinho, fazer parte aí dessa rede KS de comunicação. Sensacional. Esse programa entrevista grandes nomes da comunicação aqui no sul de Minas, em várias partes do país, né? E muito bacana eu com meu nome pequenininho poder fazer parte aí dessa história. Ah, mas imagina, o seu nome é grande, rapaz, é grande sim. A sua voz está aí ecoando por todo o sul de Minas há vários anos aí, né? E a gente quer saber, né? Quer saber aí como que começou toda essa história e tudo mais. A gente sabe que você é um cara, né, apaixonado por rádio, assim como nós, né? Então aqui a gente tá tudo em casa, né? Nós que gostamos desse veículo de comunicação tão maravilhoso, tão legal que é o rádio, né? O espaço aqui é de todo mundo que realmente é apaixonado por isso aqui, né, rapaz? Muito, muito. O rádio, ele desperta muita paixão, né? Existem profissões, as profissões artísticas, né? Elas geralmente despertam muita paixão. A pessoa que mexe com música, com literatura, com pintura, enfim. E o rádio, apesar de o rádio não ser uma profissão artística, né? É um veículo que desperta muita paixão, né? Geralmente quando a pessoa cai e é tocado por isso, né? Aquilo vira uma paixão, vira uma razão de viver. Então, quando ela não está no rádio, ela está ouvindo rádio, ela está estudando sobre o assunto, ela está falando sobre o assunto. Isso é o rádio, né? É verdade. Você é um estudioso mesmo sobre o assunto, né? Tá. Cara, sempre eu gosto, viu, Clebinho? Eu gosto, além de ouvir muita rádio, muita mesmo, eu costumo dizer que ouvir rádio é o básico, né? Para quem trabalha no meio, para quem gosta e para entender como funciona. Então você precisa ouvir. Além disso, você precisa ler sobre o assunto todos os dias, artigos, matérias, o que está acontecendo no universo do rádio, o que está acontecendo, por exemplo, em termos de audiência, Ibope, que caminho que tudo isso está tomando, principalmente nos dias atuais e já há um tempo, com a questão da tecnologia. Então você precisa estar acompanhando, vendo os grandes nomes do rádio do país. Por exemplo, fulano de tal deu 10 entrevistas no ano. O sujeito que é de rádio, ele assistiu essas 10 entrevistas desse nome do rádio. Então é muito importante estar vivendo isso. Com certeza. E agora, como é que tudo começou, Edson? Como que você começou a gostar de rádio e a pensar, poxa, essa aqui é a minha praia mesmo, eu quero trabalhar em rádio? Como é que já surgiu aí, desde de criança? Como que surgiu esse gosto pelo rádio? Ô Clebinho,
assim, começou um pouco mais tarde. Geralmente eu vejo as pessoas falarem que desde criança. Ali com 17 anos, eu fui trabalhar numa loja de móveis, móveis Zé Maria, aqui na cidade de Itajubá. Uhum. E trabalhando lá como vendedor. Tinha 17 anos, etc. E o Ricardo, que era filho do dono lá, ele me mostrou uma fita cassete na época. Né? Até então eu era um ouvinte relapso. Ouvia, não prestava muita atenção, prestava atenção, mas não me despertava aquela, né? Até então era dessa forma. Ele me mostrou uma fita. Essa fita, na verdade, era uma fita só de músicas, né? Mixadas e assim por diante. Nessa fita tinha, eu lembro até hoje, tinha The Cult, tinha Billy Idol, tinha Eurythmics, tinha Echo and the Bunnymen. E nessa fita tinha uma música. E na hora que eu ouvi aquela música, aquilo me deu um estalo, me chamou a atenção. Eu falei, que música é essa? Né? Eu quero saber de quem que é essa música, quem que canta. E a música em questão, será que se eu colocar um trechinho aqui, eu consigo? Pode colocar, pode mandar ver aí. Eu vou colocar aqui, então, a música em questão de uma banda inglesa. Não conhecia nada da banda até então. Era essa música aqui, ó. Não sei se tá dando pro pessoal ouvir aí. Tá dando sim. Deu uma cortadinha no começo, mas agora tá beleza. Sim, ó. É bom que assim o YouTube não barra a música que você tá tocando. Sim. É bom que tem umas interferências mesmo pro meio, pra gente burlar o YouTube. A música é In Between Days do The Cure. Né? Na época eu falei, nossa, que bacana. Aí, a partir daí eu falei assim, ó, eu quero conhecer mais sobre essa banda, sobre o The Cure. E na época, em 1987, né, você não tinha internet, a dificuldade para você ter acesso à música era muito grande. Então, o que eu fazia? Eu sintonizava o rádio para ouvir as músicas para ouvir o The Cure, essas coisas, ligava pro rádio, toca o The Cure, não sei o que. Aí eu quis conhecer outras músicas do The Cure, né? E comecei a gostar da banda e não sei o que. E passei a querer conhecer outras bandas contemporâneas, outras bandas da mesma linha, que eram as bandas de pós-punk, né? Como as que eu citei antes, né? Além de Sisters of Mercy, Police. E eu comecei a ouvir mais rádio, prestar atenção mais no rádio para ouvir essas bandas. Eu ligava pedindo, né? Eu queria conhecer e despertei o gosto pela música, né? Para conhecer bandas e essas coisas. E a partir daí eu começo a prestar mais atenção no rádio. E começa a despertar aquele interesse pela música, por ser DJ, por tocar, e enfim. E aí nasce. Aí eu passo a ouvir o rádio de forma diferente, eu passo a ouvir música de forma diferente, né? Querer conhecer música, querer conhecer a história das bandas, e enfim. E aí nasce o desejo. No começo, eu tinha uma dúvida. Eu falei, o que eu quero ser? Eu quero trabalhar em rádio, ser locutor, ou eu quero ser DJ? Né? No começo eu ficava naquela dúvida, o que será que eu quero fazer? Aí depois foi meio que se definindo, também cheguei a tocar como DJ, mas se foi definindo que o que eu queria fazer era trabalhar em rádio, fazer locução, produção, programação e essas coisas todas. Que legal, rapaz. E o gosto pela música fez você... O gosto pela música. Né? Fez você se aproximar do rádio. Isso, o gosto pela música me fez eu gostar do rádio. E você toca algum instrumento ou não, rapaz? A gente sempre conversa de música e tal, né? Eu toco campainha e saio correndo como ninguém. Boa! Sensacional, Como poucos. Legal. Mas eu sei, o interesse ficou em conhecer a bandas, suas histórias, os gêneros musicais. Ficou nessa. De tocar mesmo, eu nunca tive interesse ou talento ou algo nessa linha. Legal. Eu esqueci de comentar no começo, né? Para quem está chegando agora, estamos aqui com o Edson Vander da Rádio Panorama de Itajubá, e nós que fomos, vamos dizer aqui, né? Eu considero você como, né? Foi aí um colega de trabalho virtual, porque eu tive a felicidade lá, né, de ter, de estar com um trabalho meu na Panorama, que era o programa Zoada, né? Que
Não era bem meu, mas era da galera lá do Rafael Nimoy, do Beto Pereira. Do qual você fazia parte. Fazia parte daquela turma tinha toda, quadros, né? O programa ficou durante muito tempo, eu acredito que uns 3 anos, ou para 4 anos, com 2 horas de duração aos fins de semana. Então era muito legal. Um programa muito engraçado, muito bem feito, né? E eu achava demais todo aquele nível de produção, criatividade, e um programa feito, acho que por cerca de 4 pessoas, todos deficientes visuais, não era isso, Clebinho? Era esse que era o esquema, a gente não falava pra turma, né, que era deficiente visual na época, né, só mesmo pra mostrar a gente queria que o profissionalismo, o trabalho viesse na frente, né? Que a pessoa que a gente não queria a oportunidade pelo fato de ser cego, né? Mas pelo fato de estar fazendo um trabalho, né? E aí eu fui... aquilo me impressionava muito, né? Porque era muito profissional, muito bem feito, né? E aí eu fui na rádio e conheci Edson Vander. Eu não sei se até então você sabia, né, dessa particularidade nossa aí, né? Mas aí já sabia. Ah, depois você já acabou, viu? Sabia. O Nimoy e o Beto Pereira estavam na Record, né, junto com o time. Exato. Tem uma matéria também, né, a respeito disso. Então foi muito legal. Então nós fomos colegas de trabalho, assim, remotamente, vamos dizer assim, né, na Panorama. Né? Mas é bem interessante. Agora voltando, né, Edson, para o seu início no rádio, você começou a gostar, né, das músicas e tudo mais, e aí você queria entrar no rádio. Como que foi aí a sua primeira oportunidade? Já foi na Panorama mesmo? Foi na Panorama. O meu primeiro trabalho foi na Panorama. Só lembrando que o rádio nessa época, na década de 80, musicalmente falando, ele era muito diferente do que é hoje. Assim, para mim, pro meu gosto, a época muito mais assim apaixonante, musicalmente falando, né? Então você tinha ali na década de 80 o rádio FM tocando muitas coisas de rock nacional e internacional, MPB tocava muito, então aquilo me chamava muito a atenção musicalmente na época. Então isso tudo me ajudou a prestar mais atenção no rádio. Mas respondendo a sua pergunta, no início acho que 91, mais ou menos, eu ouvi uma propaganda de contratação aqui na Rádio Jovem, uma rádio que tem aqui em Itajubá, falando que ia precisar de locutor e etc. Enfim, eu tinha ido para Ubatuba à época, com o Carlos Henrique, filho do Chico Vasconcelos, da Rádio Panorama. Lá a gente se conheceu e, enfim, ele viu que eu gostava de rádio também, né? Eu conversava muito com ele a respeito. A gente volta de Ubatuba, eu ouço essa propaganda na Rádio Jovem, estamos contratando, etc e tal. Eu entro em contato aqui com a Rádio Panorama, com o Carlos Henrique à época. Ô Carlão, eu queria subir à noite lá na Panorama para dar uma mexida nos equipamentos, porque eu vou fazer um teste, já tinha marcado o teste lá na Jovem, e eu queria chegar lá falando que já tinha uma certa experiência, falando, não pode, sobe lá de madrugada, não sei o que. Eu comecei a subir de madrugada aqui na Rádio Panorama, né, para aprender a fazer a mesa, aquela coisa. Vou fazer o teste na Rádio Jovem, né? Chego lá, você já tem uma experiência? Sim, já sei fazer a mesa, colocar os discos da época, cartucheira, tudo, etc e tal. Fiz o teste de locução. Quem aplicou o teste à época foi o Mário Santana, que você conhece muito bem. Mário Santana, entrevistamos ele aqui já. Mário Santana, entrevistado por você. E o Mário ouviu o meu teste, falou bacana, tá legal, elogiou o inglês, etc. E eu fiquei esperando. Enfim, na época ia sair um locutor da Rádio Jovem e eles iam escolher um entre os que fizeram o teste. E o locutor acabou não saindo da Jovem. E acabaram não contratando. Sim. Eu já aproveitei que eu já estava subindo na Rádio Panorama, continuei subindo, entendeu? Eu subia de madrugada, depois comecei a subir durante a parte do dia. Quando veio, eu já sabia tudo dentro da rádio. Já sabia, desde de operar a mesa, a produzir comerciais e etc, Olha, né? Enfim, que legal. Inclusive propondo várias mudanças aqui com relação à discoteca, que era muito difícil de achar um disco à época. E vamos fazer dessa forma, não sei o que. Aí saiu uma pessoa aqui da rádio e eu acabei entrando isso em
fevereiro de 92. Comecei a trabalhar, comecei oficialmente em fevereiro de 92 a trabalhar como operador, como produtor de comerciais e assim por diante. E tô aqui até hoje. Até hoje? Então você só trabalhou na Panorama mesmo aí? Só na Rádio Panorama, só na Rádio Panorama. Nunca enviei um piloto para outra rádio, nunca entrei em contato com outras rádios. É porque eu sou, não que não trabalharia em outra, trabalharia, mas assim, eu sou aqui de Itajubá, toda a minha família, né? Já tem raízes aí, né? Raízes, e eu falo, nossa, mas eu saí daqui, quando você tá solteiro é mais fácil, né? E outra, eu entrei em 92 e eu comecei a fazer locução mesmo a partir de 97, né? E a princípio eu falava assim, ó, se eu quiser tentar alguma coisa fora, eu tenho que ser locutor, eu tenho que mandar um piloto de locução. E eu não era locutor até então, só mexia com produção e essas coisas. Eu começo a fazer locução em 97, apenas nos fins de semana, né? E eu me achava muito fraquinho no começo, né? Evidentemente para tentar alguma, e vai deixando, vai passando, enfim, e foi, estamos aí. Eu acabei não saindo, tô aqui até hoje. Que legal, praticamente proprietário da emissora. Pois é, um patrimônio. Eu costumo brincar assim, ó, o Chico, dono da rádio, já pegou, já largou mão, já foi embora, e eu tô aqui ainda. Você tá aí ainda? Foi. na Panorama. Ai. Já que você falou do Chico, né, rapaz, que infelizmente, né, foi embora antes do combinado, né, nos deixou aí. Era uma pessoa que eu tinha muita vontade, né, de estar aqui junto com a gente no Papo de Rádio, hein? Contando as histórias. Pois é, né? Seria muito interessante. Pois é, imagina o tanto de história que ele não tem para contar, né? Como é que foi trabalhar aí com o Chico esse tempo todo, que é um cara que, né, um visionário, né, do rádio aqui no sul de Minas, tem muita coisa que ele revolucionou o rádio, né? Fala um pouquinho pra gente, represente aí o Chico Clebinho. Pra gente aí, já que... Ô Clebinho, então, o Chico, ele, na verdade, ele foi um personagem na cidade de Itajubá, né? Sim. O fato da sua personalidade, enfim, o fato de ter uma rádio e ele entrar no ar, né? Expondo um pouco dessa sua personalidade, acabou transformando ele num personagem na cidade. Ele virou então, até um personagem do Zoada na época, né, que o Rafael Nimoy gostava de citar ele, mesmo o programa indo para 30 emissoras no Brasil inteiro, mas ele falava do seu Chico de Itajubá. Pois Chico e o Chico, você falou isso do Zoada, o Chico, ele era um personagem meio que um Silvio Santos. É, o Silvio Santos, é verdade. Comparando, para as pessoas terem uma noção, então, inclusive nesse esquema de querer imitar, então as pessoas imitam muito o Silvio Santos, e aqui as pessoas imitavam muito o Chico Vasconcelos. É verdade. Né? Inclusive, ligavam aqui para a Rádio Panorama para passar trote, falando que era o Chico. Isso ainda nos anos 90, né? Falando, pegava o operador aqui de surpresa, que o Chico Vasconcelos queria que você tocasse não sei o quê, etc. E o operador tocava, acreditando que era o Chicão. Então, e ele fazia programa, ele tinha aqui ele entrava no ar aqui por volta das 5 da manhã, 6 da manhã, todos os dias, e tinha o programa dele de domingo, né? Então um programa, como é que eu diria, por exemplo, o programa de domingo, mais ou menos comparando com o programa do Ratinho. Sim. Um programa assim, bem descolado, bem solto, colocando ouvintes no ar, brincando com esses ouvintes, às vezes xingando esses ouvintes que tinham esse senso de humor. Né? E claro que você tinha ouvintes ali que participavam mais, que também acabavam virando esses personagens do programa, né? E tudo isso criava aquilo que o rádio tem que ser, né? Essa proximidade com o ouvinte, né? Essa coisa mais humana, do calor mais humano, e o calor mais humano, e o Chico sabia fazer muito bem isso. É verdade. Eu lembro de algumas histórias, né, que isso eu não cheguei a pegar ainda no ar, infelizmente, mas tem um amigo nosso aqui de Pouso Alegre, Juliano Finamor, que
teve aqui no Papo de Rádio também, ele é muito fã do Chico, né? Ficou muito comovido com a morte dele, mas ele contava pra mim que ele dava umas duras no ar, né, em vocês, né? Falar, alguém mexeu na mesa aqui, o pessoal fica quebrando o equipamento da rádio aqui. Exato. Tipo assim, em termos de programação musical, por exemplo, a gente não se batia muito, né? O Chico, já um senhor, gostava muito de música sertaneja, né? E eu sempre na linha do rock. Da vira e mexe, ele entrava no programa dele falando de mim, ou de outro, fica tocando aqueles rock, tchaca-tchaca, falava no ar, né? Ai, sensacional. Enfim, às vezes com humor, às vezes ali meio mordido, mas ele ia aproveitar, dava uma alfinetada no ar ali mesmo. Exatamente. Imagino como é que deviam ser as reuniões da rádio com o Chico Vasconcelos. Ô Clebinho, então, aqui nas internas, o Chico era uma pessoa muito tranquila, muito, né? Então ele sentava aqui com a gente, batia papo, ria, conversava. Dificilmente ele vinha te chamar a atenção, muito raramente. Não era de ficar, né? De vez em quando ele vinha, falava alguma coisa, mas nada que fosse, sabe, aquela coisa dura. Não, ele era bem tranquilo nesse sentido. Legal, né? Poxa, legal a gente estar lembrando aí dessa figura emblemática do rádio do sul de Minas. Emblemática, né? Isso. Que é o Chico Vasconcelos, né? O nosso Silvio Santos aqui do sul de Minas. Silvio Santos do sul de Minas, fez história no rádio, né? Que construiu aí a Panorama, né? Que fez a Rádio Panorama, o que ela é hoje, uma rádio extremamente popular, né? Uma rádio forte, né? No sul de Minas. Exato. Você falou disso, o Chico também, ele era muito trabalhador, ele era muito mão na massa, assim. A imagem que eu tenho dele, por exemplo, quando ele tira a torre aqui da torre e leva lá pro Cantagalo, né, para aumentar a potência, ele levou sozinho ali, né, na Toyota, a areia, o cimento, ele ia todos os dias levando todo esse material para construir um prédio numa montanha aqui que tem 1.800 metros de altitude, que fica no Cantagalo. E ele estava ali todo dia, né, sujo de terra, sujo de cimento, enchia a caminhonete, a Toyota, que ele chamava de Jabiraca, enchia aquilo de areia, enchia aquilo de cimento, de água, e levava aí esse material, mais os pedreiros, para construir. Ficou ali durante meses fazendo isso, para levar a torre da Rádio Panorama, o transmissor, lá para o Cantagalo. Legal, muito legal, né? Muito trabalhador. São as histórias do rádio aqui, né? Sendo contadas nessa semana aqui pelo nosso amigo Edson Vander, que tá aí já, então vai completar aí já 30 anos de Panorama, hein? Ano que vem, sim, né? 29 anos, né? 92, 29 anos, 30 anos no ano que vem. É sensacional, teremos uma festa, um pop rock especial, logo de 30 anos. Aliás, o pop rock, faz quanto tempo que se apresenta esse programa que tá atualmente no ar aí, do meio-dia às 2, né? Meio-dia às 2, nossa, Clebinho, agora você me pegou. Agora uns 10 anos, já não fez sei. Programa na rádio aí também, né? Por aí, eu fazia locução e programação no final de semana, né? Meu estilo foi sempre mais nessa linha de pop rock. Durante a semana a rádio era mais popular e assim por diante. E com mudanças de configuração, com saídas de pessoas, eu acabei assumindo durante a semana, né? E o pop rock acabou encaixando nesse formato. No ar ali, eu já tô desde 97 por aí, quando eu comecei a fazer apenas nos fins de semana. Depois passei durante a semana também, e deve ter uns 10 anos que o pop rock tá no ar. O pop rock, né, como o próprio nome diz, toca esses sons e traz muita informação. Então eu falo de cinema, falo de música, falo de esporte, trago informações também, principalmente a respeito aqui da região do sul de Minas, de Itajubá. Então ele tem essa finalidade, né? E de apresentar o novo, as músicas novas, e também apresentar o novo, as músicas novas, os lançamentos, e tocar aquilo que foi sucesso. Isso em 2 horas de programa. Legal, hein? Aliás, você tem, né, até é interessante a gente comentar, né, que você tem também
uma lista de e-mails aí de várias emissoras de rádio, de amigos, né? Que eu tô lá nessa lista de e-mails, que você compartilha essas novidades, né? Que é o famoso compartilho. Sobe o som. Tem vários. Isso, é o Sobe o Som. Eu tenho vários amigos de rádio, inclusive você, e a finalidade é mostrar esses sons novos do Legal, pop rock. Principalmente sons nacionais, mas mostrar para o público que existem coisas novas. Porque o pessoal vira e fala assim: nossa, mas hoje não faz música boa, só antigamente, lá na década de 80 e etc. E eu discordo completamente dessa visão. Sem dúvida, na década de 80, 70, ou seja, quanto mais para trás você vai indo, a música parece que vai melhorando. Mas hoje continua se fazendo muita música boa. Só que essa música boa, muitas vezes, não está na mídia, não está no rádio, não está na TV, né? E música boa e comercial, ou música boa e para tocar no rádio. E eu gosto como um cara que gosta de descobrir coisas novas. Eu gosto de descobrir isso e dividir com os amigos de rádio. Gente, aqui, tá vendo? Música boa, música bacana. Então aí, entre isso, nomes como Big Up, aí vai, né? Agora nomes que já estão mais conhecidos como Vitor Clay, Ana Vitória, Roberta Campos, isso para citar alguns nomes nacionais e um monte que eu tô esquecendo agora. Então eu vou dividindo, vou mostrando isso para os amigos. Tem isso, vamos tocar, vamos fortalecer esse meio, esse segmento do pop rock que vem muito combalido há muito tempo no meio rádio, né? Eu costumo falar que o rádio popular e o rádio pop rock é o famoso 7-1, né? 7-1 pro rádio popular. Porque o rádio popular, ele domina em termos de audiência, e o pop rock cada vez perdendo mais espaço, o segmento pop rock, né? E a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer algo, né? Enfim, e um dos caminhos é a música que a gente toca. Não adianta ficar lá pegando o top 100, o Hot 100 da Billboard, falando, nossa, pegar o que a Capitol de Londres, ou a Kiss de Los Angeles, ou a Z100 de Nova York estão tocando, e tocar aqui. Não é assim que funciona. Né? A gente está no Brasil. O nosso rádio concorrente, que é o popular, toca praticamente 100% de música nacional. A gente vai continuar tocando 80% de música internacional. Então isso só para citar um exemplo com relação a esse segmento do rádio pop rock. Então por isso que eu mostro, vamos tocar MPB, vamos tocar rock pop nacional, reggae, e claro que as coisas internacionais também. Legal. E coisas que a gente sempre fala muito a respeito do rádio regional, né? Do rádio que a gente precisa fortalecer um pouco mais. Embora a gente gosta de acompanhar as grandes redes vindo aí e tudo mais, mas a parte regional do rádio, eu concordo muito com a opinião sua também, sou da mesma opinião também, que nós podemos fazer um rádio bem feito, bem legal, e falando com o público da nossa região, né? Exato, o rádio popular faz muito bem isso. Ele consegue entender bem a localidade e falar para o seu local, para sua comunidade ali. O rádio pop rock, durante muitos anos, as pessoas ficam recebendo influência dessas rádios que eu citei, mais algumas rádios no Brasil. E ele fica achando que se deve fazer igual a essas rádios, né? Então, por exemplo, eu citei essas internacionais, vamos citar aqui, por exemplo, a Jovem Pan Mix e alguma coisa nesse sentido no Brasil. Então, o que toca lá, eu tenho que tocar aqui, o jeito que o cara fala lá, o jeito que a linguagem, a plástica, eu tenho que fazer igual. Não é assim. Antes de tudo, não tem problema, você pode receber essas referências, prestar atenção no que está acontecendo e etc. Mas antes disso, você tem que entender o seu ouvinte, o seu mercado, a sua rádio, para começar, né, e se desprender desses modelos, né, de outros mercados que não tem nada a ver com o seu. Né? O Itajubá não tem nada a ver com São Paulo, ou com Rio de Janeiro, ou com Belo Horizonte. Né? Você tem que entender, Itajubá, Pouso Alegre, assim por diante. Primeiro você entende o seu mercado. Né? Busca esse entendimento, né? E a partir daí você começa a construir a sua rádio, a sua linguagem, né? A sua cara. Não tem problema, pode receber referências de outras emissoras sem problema nenhum, inclusive das internacionais, né? Eu gosto muito de ouvir a Capitol, bacana, ótimo, né? Mas saiba
aproveitar isso de forma a não prejudicar o entendimento do seu mercado, do seu ouvinte. Isso é muito importante em qualquer segmento. O popular faz isso muito bem, mas isso é importante também para o pop rock e para o adulto. Com certeza, muito bom. Né? E a gente sempre está conversando isso aí nos nossos grupos radiofônicos aí, né? Galera toda, um abraço lá pros locuteiros. O locuteiros crazy. O Clebinho, eu percebo também, assim, por exemplo, que quando as pessoas começam a querer copiar esses modelos, eles acabam perdendo uma questão no rádio que é fundamental, que é importantíssimo, seja qual o segmento for, popular, pop rock, o adulto, ele não pode perder, que é a questão humana. Isso, né? Exatamente. Você tem que ser humano. Volto a repetir, o popular faz muito bem isso, todo mundo conhece o rádio popular, essa proximidade com o ouvinte, essa questão humana. Quando você começa a sair do popular, vai pro pop rock e pro adulto, ele começa a perder isso, porque ele é muito cheio de regras, muito que não posso isso, não posso aquilo, não pode falar aquilo, não fala só isso, só dizendo se a música, você começa a perder a questão humana. É verdade. Quando você começa a perder isso, você começa a perder a essência do que é o rádio, de se fazer o rádio, e você começa a perder o ouvinte. É complicado isso, né? A gente não pode deixar, não é? Né? Não pode deixar essa questão aí, a comunicação, né? A conversa. Exatamente, a comunicação, que um dos principais itens dessa questão humana é a comunicação. O locutor é um dos responsáveis por isso. Quando esse locutor não comunica, não fala, não abraça esse ouvinte, não cria imagens na cabeça desse ouvinte, ele está perdendo essa questão humana. É verdade. Você acha que a questão também das imagens, né? Hoje o rádio com imagem, o que você acha disso? Você acha que perdeu um pouco, talvez, a questão da imaginação no ar, igual você falou, né? Criar uma imaginação pro ouvinte? Ou você acha que o rádio ganhou mais com isso, né? Com imagens, com as redes sociais e tudo mais? Sim, Clebinho, as redes sociais, a internet e assim por diante, né, a transmissão por YouTube, Face, o que for, isso só tem a acrescentar, a colaborar com o rádio. O rádio tem que saber usar esses meios a seu favor, né? Muita gente fala assim, com a internet o rádio vai perder, etc e tal. As rádios mais organizadas, né, as maiores emissoras, eu estou vendo essas empresas usando a internet ao seu favor. Tudo que existe, o WhatsApp, Face, Instagram, transmissões ao vivo, o rádio tem aproveitado isso a seu favor, né? Podcast, então você tem programas que você faz, que depois você deixa disponível, né, para o ouvinte ouvir isso, conferir isso em um outro momento. Então, né, e tudo isso o rádio vai aproveitando a seu favor. Tem emissora de rádio, por exemplo, que deixa 24 horas da sua programação disponível na internet. Então, por exemplo, eu quero ouvir um programa que aconteceu há 20 dias atrás, às 2 da manhã, na rádio tal. Você vai no site dessa rádio e ouve, né? Tudo isso você aproveita, tudo isso está ali para você usar, aproveitar e trazer isso a seu favor. Com relação à transmissão, voltando à sua pergunta original, a transmissão de imagem pela internet, eu acho, assim, quando você tem ali um programa de entrevista, que você leva pessoas para rádio, ou o artista, e etc e tal, eu acho bacana. Você tem ali a câmera e focando, o ouvinte escolhe. Eu quero ouvir pelo rádio, bacana, eu quero acessar, eu quero ver o pessoal. São possibilidades que você vai oferecendo para o ouvinte. Nesse sentido, eu acho bacana ter uma câmera e mostrar. Agora, quando não tem nada no estúdio, tá só o locutor fazendo programação e a câmera ali mostrando o locutor mexendo no celular, mexendo no Face, bocejando, cochilando, isso eu já não acho bacana, já acho totalmente desnecessário. Né? Você vai ter um programa de entrevistas? Muito bem, estamos começando aqui hoje um bate-papo com o Clebinho, gente boa, que vai falar sobre diversos assuntos. Pode acessar aí o nosso Face. Se você quiser acompanhar aí através do Face, tem imagens do estúdio, né, e etc. Você oferece essa opção, né, e comunica o ouvinte. Com certeza. Mas, e tem mesmo, né? Tem
rádio que fica com a câmera ligada, o locutor lá sozinho, lá acontece. Exato. Isso, nossa, completamente, eu acho que isso acaba depondo contra, né? Então, se tiver coisa legal para mostrar, que seja interessante, que vá trazer algo, né? Mostra. Se não, para mostrar o locutor espreguiçando, aí não dá certo. Né? Eu tinha Primeiro que a pessoa não vai se interessar por aquilo. Né? Ela vai entrar lá, ela não, entendeu? Ela só vai ver, nossa, mas o que é isso? O cara vai sair daquilo, né? Ou seja, só vai trazer algo ruim, não vai trazer algo bom. Quando é uma entrevista, quando é uma... Imagina se você está aí na sua emissora, você vai receber o Samuel Rosa do Skank no estúdio, né? Aí é outro papo, aí você está todo mundo ali, aí o cara é novo, quero ver o Samuel com o violão tocando e assim por diante. Eu quando eu era criança, rapaz, eu lembro que eu tinha a maior vontade, né? Eu tinha uns 9, 10 anos de idade que eu já gostava de ouvir rádio. Minha vontade era ter um dispositivo que eu conseguisse ouvir o que eles estavam falando quando estava tocando música no ar, né? Que será que os locutores ficam falando? Quando alguém esquecia o microfone aberto, era uma alegria. Rapaz, é sempre um problema, né? Eu já esqueci o microfone várias vezes aberto. Eu não, assim, nunca me trouxe problema, porque eu não sou de falar, por exemplo, palavrão, né? Então, não falo palavrão, então coisas que eu falava ali, mas acho que o que eu já fiz, assim, com o microfone aberto, que acho que ninguém deve ter feito, foi limpar o microfone com o microfone aberto, no ar. Legal, com aquele barulhão, né? E limpando o microfone, eu falei... Putz, o microfone tá aberto. Sensacional. Aí depois eu fui ouvindo censura e parecia que tinha uma serra ali no microfone. Essa foi boa, viu? Aliás, essa gafe sua aí já é uma deixa para eu já perguntar se tem mais, né? Quais as gafes históricas, momentos engraçados aí de Edson Vander no ar, ou de colegas aí que você presenciou. Faça a sua coletânea de momentos engraçados para nós aí, Edson. Eu no começo, como eu fazia só nos fins de semana, eu dava muita rata. Era normal, tanto na parte de operação quanto na parte de locução. Então eu acho que eu fiquei um expert em sair de ratas no ar. Então era muito comum. E outra, como eu fazia um esquema mais pop rock, mais acelerado de locução, tudo isso ajudava eu a cometer mais erros. Então, eu dava muita rata no começo, né? E fui criando ali uma expertise para isso. Mas você falou de uma história engraçada. Nos anos 90, eu trabalhando aqui na Rádio Panorama, eu, durante as quintas-feiras à noite, de madrugada, o operador folgava e eu vinha fazer das 11 às 5 da manhã. Vou tentar contar rapidamente. E eu vim fazer. E o eletricista da rádio, vou chamar ele aqui de China, para não ter que citar o nome dele, ele gostava só de música sertaneja, de popularzão, e ia para os bares, gostava de uma cachaçinha, né? Eu chego para fazer o horário 11 horas da noite, ele me liga lá pelas 11h30, Edson, bacana, aqui é o China, tô aqui no bar do fulano de tal, tranquilo, beleza, China, como é que tá? Edson, toca uma música, qual música você quer ouvir? Eu quero ouvir o Yes. Falei, o Yes? Falei, nossa, que bacana, né? O China pedindo Yes? Que legal, claro que eu vou tocar pra ele. Eu toquei essa música aqui, ó. Sim. Confundi com outra Yes. Não, tá lembrado, né? Do Yes. Honor of a Lonely Heart. Toquei a música pra ele, né? Passou ali uns 30 minutos, ele me liga de novo. Edson, você não vai tocar música? Eu falei, Chino, você já bebeu, para de beber, eu acabei de tocar música pra você. Aí eu toquei a música, não ouviu? Não ouvi, não sei o quê. Aí eu dei mais uns 20 minutos e toquei outra música do Yes pra ele, que foi essa aqui, ó. Que é Love Will Fade Away. Deixa ela entrar mais aqui um trechinho, ó. Quer ver?
Sensacional, hein? Aí eu falei, bacana, né? O China pedindo a música do Yes, né? Não tá acostumado. Passou uns 20 minutos, ele me liga novamente. Falou assim, ué, você tá de sacanagem comigo. Tô com os caras aqui, falei que eu te conhecia, que eu mandava lá na rádio, que não sei o que, você tá fazendo passar vergonha. Pediu o Yes, aí eu falei, ô China, toquei 2 músicas do Yes, o que você tá... Qual que é a música do Yes que você quer ouvir? Ele falou assim, aquela música, oh yeah, yeah. Ah, tá. Que era essa. Essa que eu tava pensando, aí. Eu já iria acertar o pedido do China na hora, na primeira. Eu já tava achando que era essa. Não, e assim, não me passou pela cabeça que fosse o Timur. Olha, né, com Yes, que tinha muito mais a ver com ele, né? Com essa verdade. Questão, né, essas músicas românticas da década de 80 e assim por diante. Eu achei que fosse o Yes, a banda de rock progressivo do John Anderson, ali dos anos 70, e tava impressionado com o pedido musical dele. Que coisa. Né? Aí depois de ter tocado 2 músicas que eu pedi pra ele cantar um pedacinho, eu falei, putz, rapaz, não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. Olha só, hein? Eu já teria acertado de primeira. A hora que você falou Yes, é engraçado que não me veio não associei a banda, viu? Não associei. Eu acho que por eu estar mais naquele universo do rock, aquela coisa toda, na hora que ele falou, a primeira coisa que me ocorreu foi essa, entendeu? Com certeza. E achei que ele queria ouvir Honor of a Lonely Heart, é um grande hit aliás, é a música mais conhecida do Yes, né? Tanto falei assim, é essa música que ele quer ouvir, né? Mas não tinha nada a ver. Esse foi um episódio que eu guardo com muito carinho, essa lembrança, né? Muito legal. E tantos outros episódios, né? Com certeza. E tem algum episódio, assim, marcante, emocionante, vamos dizer assim, alguma coisa que de repente marcou a sua trajetória, ou na sua carreira mesmo de comunicador, ou alguma coisa do rádio mesmo que você lembra com muito carinho aí? O Clebinho, o começo é muito marcante. É muito, né? Quando a gente tá... o rádio, principalmente nessa época, quando eu comecei, ele era muito apaixonante, né? O pessoal mais... que já tá mais tempo, né? Você tinha muita gente querendo trabalhar no rádio nessa época, e conseguir furar esse bloqueio era bem difícil. Então, tudo isso tornava a coisa tudo muito marcante. Para você ter uma ideia... depois que eu começo a trabalhar aqui na Rádio Panorama, a Rádio Panorama saía do ar 2 da manhã, desligava o transmissor. E eu tinha outros amigos que gostavam de rádio também, o Willer Cantuária, que você conhece muito bem. Sim. O Drusco, né, que depois foi trabalhar aí na 101 em Pouso Alegre, na Transamérica de Pouso Alegre. E eles gostavam, não estavam no meio e queriam, eram amigos meus, e eu trazia eles aqui para a rádio para dar inclusive escondido, né? Para mostrar para eles, né? E a rádio saía fora do ar 2 da manhã e a gente ficava fazendo rádio aqui no estúdio, como se estivesse no ar, tocando música, tocando comercial, fora do ar. Olha, né? Só. Então a gente trocava de horário. Muito bem, te fez companhia até desde não sei quem, Edson Wander tá chegando por aqui, o Willer cantor, beleza, Willer, beleza, estamos chegando, você vai até que horas? E tudo isso sendo feito fora do ar, né? Teve um episódio que o 14 bis, a Rádio Panorama estava trazendo 14 bis para Itajubá. Né? E a gente fora do ar simulou uma cobertura do show do 14 bis. Olha que legal. Então eu tava no ar aqui no estúdio, no outro estúdio o Drusco, e o cabo permitia isso, era um cabo grande, o Drusco foi pro banheiro da rádio, e eu vou lá, estamos aqui com não sei o que, você tá sabendo que a Rádio Panorama tá trazendo 14 bis na Itajubá, pra Itajubá, num show exclusivo, agora a gente vai direto pro polo esportivo, onde está acontecendo a passagem de som, e o Drusco de lá, e o Drusco entrava do banheiro falando, como se tivesse tudo fora do ar, cara. Olha, então, esse momento, e a gente ficava aqui até 6 da manhã, porque depois a rádio ia abrir às 6 da manhã, né? E ficava aqui, cara. Então, esse período, né? Essa disposição, essa energia, né? E ali você vai aprendendo tudo, né? Nessa época, eu volto a dizer, eu ainda não era locutor, eu era operador e trazia esses amigos e a gente fazia aqui, inclusive tem gravações disso
em fitas cassete e tudo mais. Rapaz, uma hora eu quero ouvir essas gravações aí em off aí, viu? Horríveis! Horríveis! Quem sabe a gente coloca no Papo de Rádio aí pro pessoal ouvir depois. Pois é. Ai, ai. Edson, olha, quero agradecer muito aí, viu? Foi sensacional, né? Relembrar as histórias. Bacana. Conversar com você. Bacana essa sua iniciativa também aí, né? De apresentar pra gente esses comunicadores um pouco fora ali do estúdio, falando um pouco de questões, de repente, até mais pessoais, aproximando né, esses profissionais como pessoas dos ouvintes. É muito bacana essa sua iniciativa, o seu trabalho, muito legal. Legal, obrigado, viu? Obrigado né, você pela sua participação aqui no Papo de Rádio. E a gente sempre tem muito, né? Aprende muito, né? Conversando, trocando essas ideias, e ver que o rádio ele continua, né, mais vivo do que nunca aí. Muita gente está matando o rádio aí, falando faz tempo que estão tentando matar, né? Faz tempo, né? Mas a gente fica muito feliz aí em trocar, né? Trocar figurinhas, trocar essas experiências aí do rádio. E Edson Vander, né? Todos os dias, você tá de segunda a sexta com Pop Rock, né? De segunda a sexta, do meio-dia às 2, pela Rádio Panorama FM. Você pode sintonizar também pelo radiopanorama.fm.com. Tem aí os aplicativos de streaming. Enfim, estamos no ar ao vivo. Maravilha. Esse foi o Edson Vander aqui no nosso Papo de Rádio. Ele chegou com reverb e agora está indo embora com reverb de novo, né, Edson? Porque agora eu já estou meio que distanciando aqui né, eu estava meio atrasado, chegando, né? Agora estou me distanciando, já me despedindo de você. Então tá certo. Edson Vander no nosso Papo de Rádio. Semana que vem tem mais uma edição do Papo de Rádio aqui para você, nas rádios parceiras e também no nosso canal do YouTube, na nossa rede KS aqui, né? Grande abraço, turma!